nome é Letícia, sou coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade FASEC. Bom, nós estamos no mês de março, onde se comemora o Dia Internacional da Mulher, e por isso nós vamos fazer uma entrevista aqui com a professora Karen, que é professora do nosso curso de Psicologia também. Vou apresentar um pouquinho da professora para todos conhecerem, falar um pouquinho da formação dela. A Karen, ela é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, mestra e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia também na Universidade Estadual de Maringá, na linha de pesquisa Subjetividade e Práticas Sociais na Contemporaneidade. Ela é membro do grupo de pesquisa ERA, Grupo de Estudos em Psicologia Social dos Afetos, do qual também faço parte, muito orgulho. Professora no curso de graduação em Psicologia da FASEC. Atuou como representante suplente do Conselho Regional de Psicologia, Paraná, no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Paraná de 2019 a 2021. E também atuou como coordenadora da Diretoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres no município de Paissandu, no Paraná, de 2020 a 2021. Realiza estudos sobre afetos, feminismos, violências contra as mulheres e trabalho doméstico. Karen, você gostaria de complementar alguma coisa a respeito da sua formação, da sua experiência? Oi, Letícia. Acho que foi muito bem apresentada. Ok. Nada a complementar. Bom, pessoal, então, como eu falei no início, né, nós estamos aqui para fazer um bate-papo, realmente uma roda de conversa aí a respeito dessa temática do Dia Internacional da Mulher. Nós vamos falar um pouquinho sobre o significado desse dia, sobre as lutas que ainda se fazem necessárias. E para a gente começar essa conversa, então, eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre o dia 8 de março, né? A escolha aí do dia 8 de março como um dia simbólico, um dia representativo para o Dia Internacional da Mulher, né? Bom, aqui no Brasil, geralmente a gente tem no dia 8 de março esse símbolo, né, de uma data de celebração, né? O comércio muitas vezes se aproveita dessa data também aí para vender mimos, né, chocolates, flores, coisas que entende-se que agradariam as mulheres de alguma forma, né? Mas será que isso apreende o real significado do Dia Internacional da Mulher? Então, só para a gente iniciar, introduzir aqui a nossa discussão, queria recuperar um pouquinho desse histórico, né? A gente tem, geralmente associado ao Dia da Mulher, uma tragédia que aconteceu nos Estados Unidos em 1910, em que houve um incêndio dentro de uma fábrica com 145 mortos, né? Nesse incêndio, dessas 145 pessoas, 126 eram mulheres. Então, por conta aí de termos uma maioria de trabalhadoras, né, que faleceram nesse incêndio, existe essa tendência aí de associação do dia 8 de março aí com esta tragédia. Porém, não é a real história aí, né, que está por detrás da escolha do dia 8 como esse dia simbólico para a celebração do Dia Internacional da Mulher. Na verdade, essa data ela está associada aí com um histórico de lutas, né, de movimentação política, de movimentação trabalhista de mulheres que aconteceram entre os séculos XIX e o século XX, né? Então, as mulheres elas estavam num momento ali de movimentação política, de fato, para reivindicar direitos, né? Então, direito ao voto, direito a melhores condições de trabalho, direito a salários iguais, né? Salários iguais entre homens e mulheres. Então, é dentro dessa movimentação política que surge a necessidade, a proposta, na verdade, de que se escolha, né, um dia para ser o Dia Internacional da Mulher, para que seja um dia em que a gente possa conversar, a gente possa falar, a gente possa propor novas ideias políticas, né, a respeito dos direitos das mulheres, né? Então, na verdade, a escolha do dia 8 de março, ela vem em memória de uma movimentação política, um movimento, né, que aconteceu na Rússia em 1917, quando durante a Primeira Guerra Mundial, mulheres costureiras e tecelãs, elas saíram às ruas em protesto, se declararam em greve
para protestar aí por paz e por alimento, né? Então foi um dia bastante simbólico aí, uma movimentação política muito importante das mulheres socialistas na Rússia, e essa é a memória, digamos assim, da escolha do dia 8 como o Dia Internacional da Mulher. Bom, então vim comentando aí que nós temos um histórico por trás da escolha desse dia, que esse dia é simbólico. Esse dia, sim, é um dia que nós celebramos muitas conquistas, né? Conquistas aí que vêm dessas movimentações políticas de mulheres que duram até hoje, né? Então a gente tem, por exemplo, a conquista do estudo, né? Vamos pensar, as mulheres não podiam entrar nas universidades, né, fazer parte ali das universidades até meados do século XIX. Então, o estudo é uma conquista, o direito ao voto é uma conquista, né, o direito à eleição é uma conquista, né, as mulheres serem eleitas, se candidatarem, direito a casar-se, divorciar-se, né, direito a trabalhar sem ter que ter uma autorização ali do marido, por exemplo, né? Então, uma série de conquistas também relacionadas ao mercado de trabalho. A gente vai cada vez conquistando mais espaço dentro desse mercado. Então, sim, é um dia de conquistas, né? Um dia de celebrar, de rememorar essas conquistas. Porém, acho que um dos pontos aí bastante importantes que nós queremos trazer para a nossa conversa é: a luta acabou, né? Então, eu queria lançar essa primeira pergunta aí para a professora Karen, né? Para a gente começar a conversar, né? Então, como é essa realidade das mulheres nos dias atuais, né? A luta acabou, o que a gente está observando aí em termos de experiências das mulheres nos dias de hoje? Bom, Letícia, acho muito válido, né, que a gente relembre o 8 de março como essa data de pensarmos, né, em todas as conquistas que tivemos ao longo da história, né, de movimentos de mulheres que se articularam, né, para que a gente tivesse essas conquistas que você pontuou. Mas justamente, né, no 8 de março, nós precisamos também falar, né, que a luta não acabou, que nós mulheres, vivenciamos ainda uma série de situações, né? Nós vivemos em uma sociedade que ainda é estruturalmente machista. E essas assimetrias de poder, elas ainda são aí escancaradas no cotidiano para nós mulheres. Então, quando a gente olha dados, por exemplo, né, no mercado de trabalho, nós continuamos sem ocupar muitas vezes os cargos de liderança. Os nossos salários, quando comparados aos salários dos homens, ainda são menores. Mesmo a gente tendo mais anos aí, né, de escolaridade, tendo estudado mais anos, muitas vezes os nossos salários são mais baixos. Um outro ponto que a gente pode destacar é a nossa representatividade mesmo na política. Como você bem destacou, nós adquirimos esse direito ao voto com muita luta, foi uma conquista para nós, o direito a votar e a sermos eleitas. Direito à participação política. Isso, né? Essa participação política. Mas veja, ainda hoje temos poucas representantes de fato eleitas, né? Poucas mulheres prefeitas, vereadoras, né? Aí eu pensando ao nível municipal, deputadas estaduais, deputadas federais, né? Temos ainda poucas mulheres eleitas nos representando nesses espaços, né? Representando as nossas pautas. Quando a gente pensa também no âmbito das violências, o Brasil, pelos dados da ONU, em 2018, a gente ocupava ali o 5º lugar no ranking de feminicídios, né, no mundo. Então, esses são alguns dados, né, que mostram
que a nossa luta, ela permanece, né? E ela é constante, ela é cotidiana, nas nossas vivências, nos preconceitos que nós ainda vivenciamos, né? Provavelmente a expressão mulher no volante é um perigo constante. Isso, uma frase como essa, ela faz parte do nosso dia a dia, ela está inserida ali no nosso dia a dia, mas ela mostra um pouquinho de como essas assimetrias, essas desigualdades de poder ainda existem, né? Se a gente vê dados, o Detran do Distrito Federal lançou uma campanha justamente também abordando aí o Dia da Mulher, porque pelos dados que nós temos, as mulheres geralmente, os dados mostram que as mulheres dirigem com mais segurança, porque acidentes, por exemplo, né, com vítima fatal, acidentes mais graves, geralmente a maior parte dos condutores são homens. Então, pelos números, nós mulheres dirigimos sim com segurança, mas a gente ainda escuta uma frase como essa, né? Frases como essas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, essas frases, essas situações cotidianas, elas mostram, escancaram que a nossa luta permanece, né? Ela é constante e é muito importante, numa data como 8 de março, falar sobre isso, falar sobre o que nós ainda queremos, né? O que querem, enfim, as mulheres no 8 de março, né? Acho que complementando essa ideia do mulher no volante, perigo constante, a gente tem o vai pilotar fogão, né? Exato. Assim, são frases que, claro, a gente está pegando um contexto aí de trânsito, né? Em que surgem esse tipo de comentários. Mas são frases que mostram o quanto que, ainda que a gente tenha avançado e conquistado muitas coisas, né, como eu fui elencando ali no começo da nossa conversa, você trouxe alguns pontos também, ainda assim a gente é colocada em algumas caixinhas, né, ou tentam nos colocar em algumas caixinhas. E quais caixinhas são essas, né? A caixinha da mulher que deve estar voltada ao serviço doméstico, né, ao trabalho doméstico, que nem é reconhecido como trabalho, né? Exato. A mulher que deve ser submissa, a mulher que deve se responsabilizar exclusivamente, né, pelo cuidado dos filhos, do marido, da casa, ou seja, sempre nessa função de cuidado, né? Exato. Aí as mulheres vão conquistando esse espaço dentro do mercado de trabalho, porém, do outro lado, né, a gente vê que caminha muito ainda lentamente essa divisão aí das tarefas domésticas dentro de casa, né? Então, o que acontece é que as mulheres acabam, na verdade, fazendo uma dupla, uma tripla jornada, né? Então, a gente vê o quanto que realmente as desigualdades, elas permanecem, né? Acho que complementando o dado que você trouxe acerca das violências, né? O Brasil como o 5º país do mundo em termos de feminicídio, né? Feminicídio aí, para quem está nos assistindo, né? Feminicídio é o homicídio ali, né? O assassinato de uma mulher, seja em decorrência de violência doméstica ou familiar, ou pelo menosprezo à própria condição de mulher, né? Então, o Brasil é o 5º país no mundo que mais mata mulheres, né? Por serem mulheres. Por serem mulheres. E, complementando essa informação, a gente tem ainda o agravante da pandemia, por exemplo, né? A gente viu que agora na pandemia, os estudos aí mostraram que a gente teve um aumento de cerca de 22% aí nos números, né, de feminicídios. Então, a gente vive ainda, de fato, uma realidade muito desigual, que muitas vezes nos impede até de ir e vir, né? A gente sabe que nós, como mulheres, acredito que vivenciamos isso cotidianamente, tanto que a gente acaba se esquecendo muitas vezes, né? Isso acaba sendo naturalizado, mas a gente vivencia cotidianamente esse medo de transitar, né? De ir e vir, de andar sozinha à noite, por exemplo, né? De estar em determinados lugares. Então, é uma desigualdade que, inclusive, nos tira esse direito de ir e vir, e uma desigualdade que também nos violenta cotidianamente. Exato.
Uma desigualdade que ela é tanto estrutural, né? Ela é tão estrutural que ela está presente no nosso cotidiano, das ações mais simples, digamos assim, como dirigir, estar no trânsito, o receio que temos, né, como você colocou, de andar na rua sozinha, tudo isso escancara muito essa desigualdade, né, ainda tão presente na nossa sociedade. Acho que já que a gente está falando dessas desigualdades, né, trouxemos alguns dados aí a respeito das violências, acho que a gente poderia abordar então um pouquinho quais são essas violências, né? Que tipos de violências estão tipificadas aí realmente em relação às mulheres, né? Violências contra as mulheres e por que elas acontecem? Bom, essas violências elas se inserem justamente em uma sociedade que é tão estruturalmente machista, né? Como a gente tem conversado. Então, essas violências elas não estão deslocadas de todas essas questões que nós mulheres vivenciamos no nosso cotidiano. E nós mulheres, né, estamos sujeitas aí a vivenciar essas violências, tanto por pessoas que são desconhecidas para nós, mas infelizmente também vivenciamos violências com pessoas próximas. Seja um companheiro ou uma companheira, ou até mesmo pessoas da minha família, né, os meus familiares. Então, a violência doméstica e familiar contra mulheres é hoje uma questão de saúde pública mesmo. Sim. Que a gente precisa conversar, que o Brasil precisa debater dessa forma. A gente tivemos muitos avanços nos últimos anos, com relação à compreensão do que são as violências, na construção de estratégias, no campo de políticas públicas mesmo, né, para que a gente enfrente essas violências de fato. Um exemplo é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que a gente não conhece pelo número. Costumo falar que se a gente conhece uma lei pelo nome, é porque ela pegou, é porque ela tem dado certo. A gente tem um impacto importante. Exato. A linguagem jurídica, ela é tão distante de nós, né? Conhecer leis, conhecer legislações, é algo que fica muito distante da nossa vida. Então, quando a gente conhece uma lei pelo nome de uma mulher, significa que essa lei está sendo implementada, né? E que ela está chegando até nós. Então, é uma lei relativamente recente, uma lei de 2006. A gente demorou muito tempo para ter uma lei que categorizava o que são violências contra mulheres. A gente vive em uma sociedade que diz que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Que essas questões, que essas violências são assunto do âmbito privado. Uhum. Então, quando a gente tem uma legislação, né, quando a gente tem políticas públicas aprovadas, no enfrentamento a essas violências, a gente reconhece que esse não é um assunto apenas do campo privado. Esse é um assunto de toda a sociedade. E que a violência não é natural, Exato. Né? Que a gente não deve aceitar essa violência, Exato. Mas sim buscar formas de prevenir, de coibir, de intervir quando elas acontecem. Né? Exatamente. E mostra muito também uma responsabilidade, vamos colocar assim, tanto do Estado no enfrentamento a essas violências, uma responsabilidade de toda a sociedade. Então, a Lei Maria da Penha vem e elenca ali pra gente, você tinha colocado, né, quais são essas formas de violências. E a gente sempre fala nessas violências, nas violências como plurais, como múltiplas. Entendendo que não existe uma única forma de violência contra a mulher. Por muito tempo a gente associava as violências apenas às violências físicas, algo que me deixava uma marca no corpo, algo que me agredia fisicamente. A gente entendia que violência contra a mulher era esse tipo de violência, apenas a violência física. Então hoje, as políticas de enfrentamento às violências no Brasil, a própria Lei Maria da Penha, elenca 5 tipos diferentes de violências. É importante a gente destacar que muitas vezes essas violências elas acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo. Mas é importante também a gente categorizá-las, a gente entender que são violências diferentes, violências específicas. Então,
os 5 tipos de violências pela Lei Maria da Penha, por exemplo, é tanto a violência física, que a gente conhece, que a gente geralmente atribui como violência, mas também as violências psicológicas. Então, tudo aquilo que afeta o meu psiquismo, afeta quem eu sou. Então, quando o meu companheiro fere a minha autoestima, diz que eu não consigo fazer uma atividade, que eu não sou inteligente para fazer uma atividade, que eu não sou bonita, tudo isso fere com a minha autoestima. Ou que eu tenho que atingir um determinado padrão de beleza Perfeito. para ser considerada uma mulher de valor, né? Exato. Algo que acontece bastante também, né, em relações. Olha, você não vai conseguir encontrar uma outra pessoa, uma outra pessoa não vai gostar de você, porque olha como você é. Então, tudo que fere quem nós somos, fere o nosso psiquismo. Isso também é uma forma de violência, que não deixa marcas físicas, mas que nos fere tanto quanto, né? Outros tipos de violências, então temos violência física, psicológica. Outro tipo de violência muito comum contra nós mulheres são as violências patrimoniais. Então vamos pensar o nível ali de... Que geralmente, desculpa interromper, mas que geralmente as pessoas não reconhecem, né, como violência. Muitas pessoas nem sabem que uma violência patrimonial é tipificada ali na lei, né, como realmente um tipo, né, uma de violência. E quando a gente fala de violências contra mulheres, eu penso que é muito importante a gente destacar que a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela diz que a pessoa que vivenciou as violências precisa ser uma mulher do gênero feminino. Mas a pessoa que realizou essas violências, que cometeu essas violências, não é necessariamente um homem. Então, eu acho importante a gente destacar isso, porque abre para que a gente também compreenda que relações não heterossexuais, muitas vezes, né, relações afetivas e amorosas, podem também, né, ter violências presentes, e assim também, como relações familiares. Isso, exato, era isso que eu ia colocar. Né? Como essas relações familiares, vamos pensar assim, a relação que eu tenho com os meus pais, com os meus irmãos, as violências patrimoniais, elas são muito comuns, né? A gente observa relatos de mulheres, por exemplo, que se colocam para a família, né? Como mulheres que não são heterossexuais, por exemplo, mulheres lésbicas, que colocam a sua sexualidade para a família, né? E a família comete uma série de violências patrimoniais, né? Para justamente tentar coibir o viver dessa pessoa, a sua sexualidade, né? Então, olha, eu vou tirar o seu celular, eu não vou te dar mais dinheiro para você sair de casa, né? Então, ou expulsa de casa. Ou expulsa, né? de casa, né? São essas violências que elas fazem parte ali, muitas vezes não são vistas como violências, né? Então, quando a gente aborda violência doméstica e familiar contra mulheres, a gente está falando de relações, né, amorosas, entre namorados, companheiros, né, familiares. Mas também familiares. Eu acho que isso é muito importante a gente destacar. A gente associa bastante a Lei Maria da Penha a relações afetivas, a relações amorosas, heterossexuais. Né? Heterossexuais, exato, exato. Então, eu acho que entender esse fenômeno, né, como um fenômeno muito mais complexo, eu acho que também entra de toda essa questão estrutural que a gente está falando, né? Então, falamos um pouquinho das violências físicas, das psicológicas, das patrimoniais. Só para complementar em relação ainda à violência patrimonial, né? A gente está aqui comentando que essas violências elas acontecem em diversos campos relacionais, né? Então é o campo relacional do relacionamento afetivo, amoroso, né? É o campo relacional da família, é o campo relacional, sei lá, pode ser de amizades também, né? Espaços aí relacionais em que essas violências elas possam se expressar, né? E fizemos aqui um adendo importante em relação o quanto que muitas vezes fica centrado, né, nessa relação amorosa, heterossexual, mas que não se restringe a ela, né, podendo abarcar outras expressões de sexualidade, né, outras orientações, assim como outros componentes, né, dessas relações aí familiares e tudo mais. Mas ainda assim
acho que é importante, de qualquer maneira, a gente destacar que existe uma predominância, né, das relações abusivas, né, das relações aí violentas, sim, entre homens e mulheres, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa contextualização, mas ao mesmo tempo também não deixar de destacar que sim, a maioria, né, dos casos em que se expressam essas violências são dentro dessas relações entre homens e mulheres, né? E que dentro dessas relações, por exemplo, se a gente volta para uma relação amorosa, né, muitas vezes esse casal, né, esse homem, ele pode controlar ou manter a mulher dentro da situação violenta também através dessa limitação, né, patrimonial, né? Então ele impede a mulher de trabalhar, né? Ele controla os bens daquela mulher, enfim, uma série de situações ali que podem acontecer relacionadas ao patrimônio, à renda, à independência, à autonomia dessa mulher, que vão muitas vezes dificultar com que essa mulher busque alternativas, né, ou saia dessa situação de violência, né? Então acho que é importante também a gente colocar isso como mais um exemplo aí dessa violência patrimonial. Sim, e como é frequente, né? A gente vê casos, às vezes o companheiro fica até com os documentos pessoais, né? Então carteira de trabalho, RG, controla muitas vezes toda a questão financeira da casa, e a gente sabe que a autonomia financeira é fundamental para que a gente exerça a nossa liberdade também, né? Essa autonomia financeira é muito importante. Então, são exemplos que mostram, né, como a violência patrimonial se expressa aí de diferentes formas, né? Ainda falando sobre essas diferentes formas de violências, né? Uma violência também que é categorizada pela Lei Maria da Penha é a violência sexual. E essa violência sexual a gente muitas vezes atribui, né, a alguma situação de estupro ou de violência que eu vou vivenciar com alguém que eu não conheço, com alguém que está distante de mim. Então, uma pessoa que te aborda de repente na rua, né? Algo te ataca. Inesperado. Exato. É uma situação de violência com um desconhecido, né? E a gente tem debatido cada vez mais que as violências sexuais, elas podem acontecer, inclusive, dentro de um relacionamento monogâmico, né, entre pessoas que já se relacionam, que estabelece ali um namoro, um casamento. Acho que isso é algo que a gente tem falado mais. Que na verdade é mais recorrente, né, Exato. do que essas situações Com aí certeza. de ser uma pessoa desconhecida, né? Em geral, as pessoas esses autores aí de violência são pessoas próximas, né? Muitas vezes a pessoa com quem a gente se relaciona, né? Então, a gente constrói muitas vezes essa ideia de que por estabelecer um relacionamento, né, com um companheiro, com uma companheira, é como se a gente tivesse uma certa obrigatoriedade ali de participar de ações sexuais, de atos sexuais, né? E sendo que a violência sexual, ela pode acontecer no momento em que eu não estou confortável para uma relação sexual, que eu falo que eu não quero, ou que eu não falo que eu não quero, mas há uma certa chantagem ali dentro da relação, né? Porque não é só uma ameaça física que me faz muitas vezes passar por uma violência sexual, fazer algo que eu não gostaria de fazer. A gente sabe que uma relação é muito mais complexa, né, do que uma situação de uma ameaça física, por exemplo, né? A gente sabe que envolve uma série de outras questões. Então, abordar também que essas violências sexuais, elas podem acontecer dentro dos relacionamentos, né? Acho que isso também é importante de destacar. E uma outra violência sexual, que muitas vezes a gente não entende dessa forma, é quando nós somos, e isso é frequente, né? Quando ou nós somos impedidas ou obrigadas a utilizar algum método contraceptivo, por exemplo. Ou a engravidar. Ou a engravidar. Ou a abortar. Exatamente. Né? Então,
todas essas situações também são violências sexuais. Então acho que é importante a gente dar nome às coisas. Como eu disse, uma violência sexual, ela não vai estar afastada de uma violência que também é psicológica. Essas violências, elas se intercruzam. Sim. Elas acontecem simultaneamente. Mas quando a gente dá nome para as coisas, quando a gente identifica que é um tipo de violência específica, eu penso que isso é muito importante, né? Para a gente reconhecê-las, exato, para a gente identificá-las, para a gente justamente colocar, não é normal, não é normal. Isso tem relação com toda essa questão estrutural mesmo que a gente está falando da nossa sociedade. E, por fim, a violência moral é tudo que fere, né? Seja difamações, calúnia. Então, às vezes acontece, terminei o relacionamento com alguém, essa pessoa fala coisas minhas, inventa coisas sobre mim. Então, às vezes, pode inventar coisas para os nossos amigos próximos, ou falar intimidades da nossa relação, ou inventar coisas sobre mim, como eu sou. Situações que aí gerem calúnia ou difamação também são enquadradas dentro de violências morais. Bom, nós estamos então falando, que existem diversos tipos de violências, que essas violências são plurais, a gente está identificando aqui esses tipos de violências justamente porque isso contribui no reconhecimento de cada uma dessas situações como situações violentas, quer dizer, muitas vezes, muito antes da violência chegar a ser física, ela já está se expressando de outras formas, dentro daquelas relações ali. Então, estamos falando aí que as violências são múltiplas, que as violências se expressam de diversas maneiras. Mas e as mulheres, A gente está falando, Dia Internacional da Mulher, o nome é esse, Dia Internacional da Mulher. Mas quem são essas mulheres? Bom, acho que a primeira questão é justamente a pluralidade do termo. Somos mulheres, com esse S aí no final que precisa ser muito destacado, um S maiúsculo, que precisa ser muito destacado. Nós somos mulheres e vivenciamos uma série de violências, como a gente tem destacado, mas ser mulher não é uma categoria universal. Nós somos diversas, e muitas vezes as nossas diversidades na sociedade que a gente vive se expressam também como desigualdades, e é nesse ponto que a gente precisa destacar que para que a gente compreenda as lutas que ainda vivenciamos, as lutas cotidianas, como todas essas questões elas estão presentes no nosso dia a dia, a gente também precisa reconhecer a pluralidade do que é ser mulher. E para isso, penso que um conceito que nos auxilia muito é o conceito de interseccionalidade. Então, interseccionalidade vem justamente destacar que gênero é um dos marcadores sociais presente nas nossas vivências, mas não o único. A gente tem uma série de outros marcadores sociais, como raça, classe, sexualidade, territorialidade, idade. Temos uma série de marcadores sociais que se intercruzam. Então eles não se expressam sendo apenas uma soma aí de quem sou eu. Eu sou um ser humano único e todos esses marcadores sociais que estão presentes aqui nas minhas vivências, quem sou eu, está dentro também desses marcadores, e compreendê-los de forma intersecção, compreender como eles se relacionam, como eles estão ali presentes ao mesmo tempo nas minhas vivências, faz com que eu entenda que não existe uma única forma de ser mulher. E na sociedade que a gente vive, a depender desses marcadores sociais, eu estou mais sujeita, eu vivencio uma série de situações diferentes das de outras mulheres. Então, acho que um exemplo que ilustra muito a importância da interseccionalidade, até para a gente entender o fenômeno das violências que a gente tem abordado.
né? Se a gente olha dados como, por exemplo, do Atlas da Violência de 2018, a gente identifica que o número de feminicídios de mulheres brancas diminuiu nos últimos 10 anos. Mas quando a gente olha para os mesmos dados, a gente vê que o número de mulheres negras que foram mortas aumentou. Sim. Então, para entender esse fenômeno da violência, a gente precisa também acionar não só o marcador social gênero. Sim. A gente precisa acionar uma série de outros marcadores sociais que fazem com que nós mulheres, a gente se situe muitas vezes dentro de cruzamentos aí de opressões. E vivenciamos, estamos sujeitas aí a tanto a vivenciar violências específicas, mas também temos dificuldades de acesso a essas políticas de enfrentamento. Então, a gente vem destacando aqui uma série de conquistas, como a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. A lei traz o entendimento que se aplica a todas as mulheres do gênero feminino, o que presume também aplicabilidade para mulheres trans. Mas na prática, as mulheres trans estão tendo acesso às políticas de enfrentamento às violências contra mulheres? Essa categoria mulher que é pensada pelas políticas contempla as mulheres trans? Então, entender como esses outros marcadores sociais, eles se intercruzam, eles se interseccionam, também é fundamental para a gente compreender tudo que a gente está colocando aqui como violências contra mulheres, como questões mesmo cotidianas que a gente vivencia sendo mulheres. Sim. Acho que para trazer um outro exemplo também, para além das violências, a gente pode pensar como muito simbólica a desigualdade salarial entre homens e mulheres, que existem pesquisas, aí a ONU Mulheres, por exemplo, fala que em torno de 25% aí, ONU Mulheres não, ONU Mulheres fala em torno de 16%, 16% a desigualdade salarial ao redor do mundo. No Brasil, 25%, essa desigualdade salarial. E aí eles vêm com essa informação, olha, a desigualdade salarial existe no mundo inteiro, entre homens e mulheres, e em alguns lugares ela é agravada e por algumas especificidades dentro desses cruzamentos aí, de marcadores sociais, a gente vai ter um agravamento ainda maior dessa situação de desigualdades. Então, para mulheres negras e para mulheres imigrantes, por exemplo, essa desigualdade ela tende a ser ainda maior, Então, a gente acaba tendo aí uma certa pirâmide, em que os homens brancos, eles têm salários e ocupam cargos maiores, mais altos. Depois a gente tem as mulheres brancas, depois homens negros e por último as mulheres negras ali na base dessa pirâmide, tendo salários menores, tendo condições de trabalho piores, Geralmente são pessoas que muitas vezes vão viver da informalidade, Então, a gente tem aí essas especificidades aí também para demonstrar o quanto que esses cruzamentos, identitários aí, eles vão proporcionar diferentes experiências do que é ser mulher na nossa sociedade. Exato. Falamos um pouco das coisas que merecem ser celebradas, das coisas que sim precisam ser relembradas e celebradas como conquistas aí, porque são conquistas de muita luta, mas também desenvolvemos aí uma fala um pouco mais extensa sobre aquilo que a gente ainda precisa lutar por, sobre as desigualdades, sobre as violências, Então, acho que para a gente começar a caminhar aí para o encerramento da nossa conversa, a gente pode pensar em como que a psicologia, já que estamos aí falando desse lugar de psicólogas, como que a psicologia pode atuar nesse enfrentamento às violências, às desigualdades contra as mulheres. Tradicionalmente, Letícia, eu penso que a psicologia foi se consolidando ali com a sua atuação clínica, Costumo falar, olha, pensem em um psicólogo trabalhando.
Fechem os olhos e pensem em um psicólogo, em uma psicóloga atuando, trabalhando. Geralmente a primeira imagem que nos vem à cabeça é de um atendimento clínico e individual. Então, uma psicóloga que está aqui sentada, atendendo, ouvindo o seu paciente. Essa área de atuação foi a que nós nos consolidamos enquanto profissão. Mas eu sempre procuro destacar que o papel da psicologia é para além de um atendimento clínico individual. Acho que a primeira questão aí é o nosso compromisso social mesmo, que é tão destacado, por exemplo, no nosso Código de Ética Profissional, que demarca muito ali que a nossa profissão tem o dever aí de construir enfrentamentos das desigualdades e as violências que ainda persistem na nossa sociedade. Então, acho que a gente tem esse compromisso social com o tema. E a nossa inserção, ela pode acontecer tanto numa perspectiva clínica, numa perspectiva de atendimento psicoterapêutico, de uma escuta qualificada, de um acolhimento necessário para as mulheres que vivenciam ou vivenciaram violências. Mas a nossa atuação, ela também se insere, ela também está ali de diversas formas. A gente tem, dentro da política de enfrentamento, o conceito de rede de atendimento e de rede de enfrentamento às violências contra mulheres. Então, diferenciá-las é importante. Rede de atendimento, a gente faz referência a todos os serviços que ofertam ali atendimento às mulheres. Então, esses atendimentos podem ser atendimentos não especializados, como são atendimentos de porta de entrada, que geralmente a gente fala. Então, são as unidades básicas de saúde, são os CRAS, Centros de Referência em Assistência Social, ou os CREAS, Centros de Referências Especializados. São serviços que atendem mulheres, mas não atendem apenas mulheres. Então, a gente chama de serviços que fazem parte de rede de atendimento, mas são serviços não especializados. E dentro da rede de atendimento, também temos os serviços especializados, específicos aí para mulheres. Então são as DEANs, as delegacias especializadas no atendimento à mulher, as delegacias da mulher, são os centros de referência no atendimento à mulher, que aí são específicos, tendo como público-alvo as mulheres. Dentro da política de abrigamento, a gente tem as casas-abrigo, as casas de passagem. Então, são serviços que atendem especificamente mulheres, fazem parte da rede de atendimento e são serviços especializados. E o psicólogo, a psicóloga, ela se insere dentro de todos esses serviços, pode estar presente dentro desses equipamentos. E além da rede de atendimento, a rede de enfrentamento contempla outros tantos aí, organizações e serviços que compõem estratégias aí de enfrentamento que não são apenas de atendimento. Então, a gente amplia esse leque de possibilidades de enfrentamento. Então, um exemplo são os conselhos de direito da mulher. A gente tem conselhos de direito tanto a nível municipal, estadual, federal, justamente para a gente falar sobre os direitos das mulheres, que precisam aí ser garantidos. Temos as ONGs, que muitas vezes, movimentos de mulheres, que se articulam, movimentos sociais. Então, todos esses movimentos também fazem parte dessa rede de enfrentamento, que aí é um conceito mais amplo do que a rede de atendimento. E que muitas vezes vão refletir na rede de atendimento a partir da proposição, elaboração e acompanhamento também do exercício das políticas públicas para mulheres. Perfeito. Então, acho que a inserção do profissional da psicologia, ele acontece tanto nesse âmbito mais clássico mesmo, que a profissão se consolidou, no atendimento psicoterapêutico, mas também tem um importante, a psicologia como ciência e profissão, tem um papel muito importante também no âmbito das políticas públicas. Então, a gente tem elaborado nos últimos anos, o nosso conselho tem elaborado nos últimos anos
uma série de cartilhas, normas técnicas, resoluções, né, que são muito importantes, né, porque demarcam justamente esse compromisso social da nossa profissão. Sim. E elencam ali, né, que o enfrentamento às violências contra mulheres é papel também da profissional da psicologia. Então, a gente tem debatido também essas questões dentro da nossa profissão. Então, acho que a gente elenca aí, né, o nosso compromisso e as diferentes possibilidades mesmo. A própria, o Conselho Regional do Paraná aqui, né, lançou em 2020 ou 2021, não me recordo exatamente, acho que foi 2020, uma nota técnica bem aprofundada, bem detalhada, assim, sobre o atendimento da psicologia no enfrentamento aí às violências contra as mulheres. Então, é realmente uma temática, né, que tem sido cada vez mais abraçada pela profissão, né, pela categoria profissional, no sentido de construir posicionamentos de como atuar, de como fazer esse acolhimento, de como fazer a conexão com a rede, né? Então, uma série aí de informações que estão dispostas ali naquela resolução, que são muito úteis e muito bem-vindas para nós enquanto categoria profissional. E para essa resolução, veja, a gente teve um trabalho muito cuidadoso, né, de ter a participação de diversas psicólogas que atuavam, né, seja dentro de uma perspectiva clínica ou no campo das políticas públicas, mas que atuavam diante de situações de violências contra mulheres, e sentiam a necessidade, né, uma categoria profissional que passa a sentir a necessidade, olha, precisamos de normativas, precisamos estabelecer isso como categoria profissional. Então, acho que o que a gente tem avançado, o que a gente tem encaminhado, inclusive, né, tendo a aprovação, né, publicado aí pelos conselhos regionais, normativas, resoluções, também um posicionamento da nossa profissão. Vem dessa necessidade das profissionais que estão atuando, seja numa perspectiva clínica ou no campo das políticas públicas, mas que sentem a necessidade de debater sobre isso, de pensar qual é o papel da psicologia, de pensar muitas vezes em questões mais práticas, né, de encaminhamentos, como construir esses encaminhamentos, como de fato caminhar em rede, né? A gente tem falado aqui do conceito de rede, mas uma rede pressupõe interconexão entre os serviços. Eu acho que esse é um desafio muito grande ainda. Acho que é importante a gente ressaltar, então, né, recuperando algumas coisas que a gente foi falando, que é um dia simbólico, é um dia significativo em termos de celebração de conquistas, mas também e especialmente em termos de debater aquilo que a gente ainda tem para conquistar, né? Aquilo que a gente ainda precisa lutar por. Ressaltar que somos mulheres diferentes, somos plurais, né? Então, acho que o ideal seria a gente falar Dia Internacional das Mulheres, né? Com S maiúsculo, não Dia Internacional da Mulher, justamente nessa expressão aí da nossa pluralidade, da nossa diversidade. Falar que ainda, né, vivenciamos uma série de violências cotidianas e que acho que, fechando aí, pegando um pouquinho do que você estava falando, talvez um dos principais papéis, né, uma das principais contribuições que a psicologia tem a oferecer estão sim na especificidade da categoria profissional, no sentido de oferecer uma escuta qualificada, um acolhimento, né? Uma intervenção que possa ser adequada ali de acordo com a experiência de ser mulher de cada uma dessas mulheres, já que somos plurais, mas também vem na possibilidade de primeiro reconhecer que somos diferentes, né? Que somos diversas aí, e que nós podemos contribuir informando também, né? Compartilhando informações. Acho que a psicologia, dentro desse compromisso social, ela tem de fato um compromisso, né? Isso está lá no nosso Código de Ética Profissional, em promover saúde mental,
em promover qualidade de vida, né, em promover dignidade para as pessoas, e isso vem com outros posicionamentos, né, acompanha outros posicionamentos. Quais são? Né, de que nós vamos combater violências, de que nós vamos nos posicionar contra opressões, né, nós vamos nos posicionar contra desigualdades. Então, esse é um posicionamento muito claro dentro da psicologia, que faz parte ali dos princípios fundamentais do nosso Código de Ética Profissional e que acho que estão no cerne dessa questão, assim, né, de como a psicologia pode contribuir. Então, a gente pode contribuir. Uma das formas, acho que é isso aqui que a gente está fazendo, né? A gente está divulgando informação, a gente está levando informação para outras pessoas, para que talvez elas, assistindo o nosso vídeo, possam identificar: nossa, será que eu estou passando por alguma situação de violência? Será que alguma outra mulher que eu conheço está passando por uma situação de violência? Ou será que, nossa, eu posso repensar que essas desigualdades aí que a gente vive cotidianamente, elas não são simplesmente naturais, né? Elas são construídas e mantidas ao longo da história através das nossas práticas sociais, das nossas relações. Então, acho que uma das grandes contribuições que a psicologia tem a oferecer está justamente nisso, né? A gente poder acolher, poder informar, né? Poder promover, né? Contribuir com a organização coletiva de mulheres, né? Promover a construção de redes de apoio, promover a articulação em rede com os serviços que já estão estruturados, com as políticas públicas. Então, acredito que seja uma atuação bastante ampla aí, né, que a psicologia pode oferecer para as mulheres. Então, fico muito contente, né, da gente ter tido a oportunidade de fazer esse bate-papo aqui. Espero que contribua para quem está nos assistindo. E, Karen, vou perguntar se você tem mais alguma coisa para acrescentar, antes de eu agradecer, a gente finalizar. Não, mas um movimento de agradecer mesmo a oportunidade de conversar, né, sobre esses temas, de trazer esses temas para debate, para a gente pensar o papel da psicologia. A nossa sociedade, a gente da psicologia costuma colocar muito isso, né? A gente vive em uma sociedade que está sempre em movimento, que está sempre em mudança, né? E nós também estamos, né, em mudança, em transformação, em movimento. Então, eu acredito muito nesses movimentos de mudanças, né? Eu penso que conversas, né, singelas como essa, para a gente repensar, as lutas que ainda vivenciamos cotidianamente, elas são muito importantes para que a gente, de fato, tenha mudanças. Então, só agradecer pelo convite. Imagina, eu que agradeço aí em nome da faculdade, né, em meu nome como coordenadora do curso de psicologia. Com certeza a professora Karen foi uma grande aquisição aí para o nosso curso. Então, muito obrigada, Karen, por ter se disposto, né, a vir aqui, fazer esse bate-papo comigo sobre uma temática tão importante. Eu espero que a gente consiga alcançar os nossos alunos, alcançar outras pessoas aí que possam nos assistir, né, da comunidade externa aí da FASEC. E pedir para quem estiver aí nos assistindo para se inscrever no nosso canal, né, da FASEC, para acompanhar os vídeos que são produzidos aí não só pelo curso de psicologia, mas por outros cursos também. Curtam os nossos vídeos, né, e esperamos aí voltar em outras oportunidades com mais discussões, seja sobre essa temática, seja sobre outras temáticas importantes aí que a gente tenha dentro do universo da psicologia. Karen, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.